Shalom pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem uma paraxá muito interessante para analisar e a paraxá está na frente de vocês. A gente vai analisar Barashit no capítulo 50 a partir do verso 15. O que eu vou conversar com vocês aqui hoje basicamente começou no nosso grupo de discussão. Eu fiz um comentário lá no grupo dos Segredos da Torá, não um grupo, né, mas o canal lá no Telegram. E a gente começou a falar, eu comecei a falar, no caso, sobre justiça, sobre julgar ou não julgar. Só que a partir do momento que eu comecei a falar, eu comecei um assunto que na minha visão era uma coisa mais simples. De repente, abriu um leque de informações ali enquanto eu estava falando. Eu fui inspirado pelo Eterno sobre ir mais a fundo por um caminho. E eu percebi a complexidade do que é isso. Então, isso vai se refletir hoje no nosso estudo da Paraxá, que basicamente é sobre julgar. A pergunta que a gente iniciou lá no estudo é o seguinte: eu devo ou não devo julgar as pessoas? O Mashiach fala: não julgueis. E ele fala: não julguem para você não ser julgado. A Torá, do contrário, ou pelo menos parece ser o contrário, fala que nós devemos sim julgar. E a Torá é um livro de leis. Entretanto, a gente foi analisando caso por caso para chegar em uma só questão. E a questão é: a todo momento, você, eu e todos nós, como almas, como parte do Eterno, estamos julgando o próximo, estamos julgando as situações, etc. Isso é tão verdade que tem pessoas que, julgando situações que estão ao redor dela, elas ficam com depressão, magoadas, ou carregam, né, um sentimento ruim em relação a outra pessoa pelo resto da vida. Inclusive a inveja, né, a famosa inveja que a gente tanto fala, é quando uma pessoa olha para outra, a conquista da outra, a evolução da outra, seja lá o que for, e ela não acha isso justo. Se ela não acha justo que aquela pessoa tenha o que tem, que conquiste o que conquistou, então ela se acha no direito de tirar isso de todas as formas, ou se acha no direito de ter isso, que na realidade ela era quem deveria ter isso. Você vê muito essas coisas de inveja entre pessoas que se conhecem. Acontece inveja entre pessoas que não se conhecem? Acontece, mas a maioria do tempo é entre as pessoas que se conhecem. Porque normalmente essas pessoas conhecem o início, o meio e o fim da vida de cada um. São os irmãos, os tios, os primos, né? E aí quando eles percebem aquela pessoa que sempre aprontou, que sempre fez o que era errado quando era criança, aí ela mudou e de repente começa a conquistar um monte de coisas, aí aquele outro que era certinho até um certo momento acha isso injusto. Então, quando a gente está falando de julgamento, a gente está falando literalmente de tudo. A gente não está falando só sobre julgar outra pessoa. A gente está falando de julgar situações, de você realmente entender. Como eu disse no início, tem pessoas que acontecem coisas na vida dela que ela julga aquela situação como injustiça. A gente vai pegar, por exemplo, o caso de Lia, né, que foi uma das matriarcas que nasceu, né, com um defeito nos olhos. E esse defeito, para quem ela podia atribuir, a não ser, por exemplo, o Eterno que fez ela? Ou a gente poderia falar de outras coisas que acontecem no nosso mundo. Mãe e pai que perdem a criança, o filho, muito cedo. E aí não consegue compreender por que isso aconteceu e entram numa depressão profunda. Então, quando a gente está falando de justiça, no caso de você julgar o que está ao seu redor, a gente está entrando num buraco muito mais fundo do que simplesmente você ter uma opinião sobre as pessoas. É ter uma opinião sobre tudo, sobre as coisas que te cercam. Então, uma coisa que a gente chegou e é verdade é que em nenhum momento você vai deixar de julgar. Você sempre julgará porque isso faz parte da natureza humana. Nós sempre estamos procurando a justiça naquilo que acontece. Por isso que tem pessoas que vão procurar religião para achar o porquê isso está acontecendo. O porquê do sofrimento que eu tive.
o porquê disso e aquilo. E isso nada mais é do que achar justiça, do que julgar, do que procurar entender. Então, julgar faz parte de você. Entretanto, a gente chegou também a essa conclusão lá no nosso grupo, que o problema não é a causa, o problema é o juiz. Eu dei um exemplo para vocês sobre uma causa qualquer e dois juízes diferentes. O primeiro juiz, ele era corrupto, ele era perverso, ele sempre queria ganhar. E ele era um juiz também que não entendia muito das coisas. Entretanto, o outro juiz, ele era um juiz justo, um tzadik, que a gente chama, alguém que está preparado para dar um din, uma justiça, segundo a justiça do Criador, e não a sua própria. A causa é a mesma. A causa é de um homem que roubou alguma coisa. Entretanto, mesmo sendo a mesma causa, a justiça e o din, ou o decreto de cada um desses juízes vai ser diferente. E por que vai ser diferente? Porque eles, os juízes, são diferentes. Você vê algo terrível acontecer com uma pessoa e, entre aspas, algo muito parecido acontecer com outra pessoa. Entretanto, cada pessoa vai reagir de um jeito diferente. Por quê? Porque a diferença está dentro delas. Tem pessoas que nasceram num país em guerra, eu tenho um exemplo muito bom para dar, que é de um menino que nasceu sem pai e sem mãe, nasceu órfão, né? Ele virou órfão por causa da guerra do país de onde ele nasceu. E o pior, não era só ele tinha irmãos. E ele teve que ser um pai para esses irmãos. E aí ele estudava, ele ia atrás, ele corria atrás, mesmo não tendo pai, não tendo mãe. E hoje ele é um homem de sucesso. Entretanto, em outro caso, tem pessoas, por exemplo, aqui no Brasil, que nasceram numa comunidade, que é um lugar ruim para nascer, né? Pobre, sem saneamento, entretanto tinha pai, tinha mãe, tinha família, e que mesmo ali naquele lugar, entre aspas, ruim, ele nunca passou fome, nunca passou nada, mas também nunca teve o melhor, sempre teve o mais ou menos. Entretanto, essa pessoa que nasceu na comunidade, ela se desvia e aí vai, vira bandido, ladrão, etc. E o cara que não teve mãe, não teve pai, teve que sustentar os irmãos desde criança e fazer acontecer, ele virou um homem de sucesso. Então você vê que a situação é pior de um do que de outro. Entretanto, o que muda, como sempre, é o juiz. Ou seja, a pessoa de como ela vai interpretar o que acontece ao redor dela. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, tá? Em Bereshit 50, a gente tem uma coisa muito interessante acontecendo entre Yosef, o justo, né? Yosef Hatzadik, e também os irmãos dele. Depois da morte de Yaakov, diz o seguinte aí na tela, você pode acompanhar. Quando os irmãos de Yosef viram que seu pai estava morto, eles disseram: e se Yosef ainda guardasse rancor de nós e nos pagasse por todo o mal que lhe cometemos? Vamos ser sinceros, não é uma coisa muito difícil de acontecer, porque eles fizeram isso. Entretanto, também nós temos o exemplo de Esav, né, que estava só esperando o patriarca Isaac morrer para fazer mal para o irmão dele. E eles, né, aproveitaram da distância de Yaakov e Yosef para fazer mal para ele. Então, isso está no radar deles, está na altura deles, não é difícil imaginar por que eles pensaram isso. Então eles enviaram esta mensagem a Yosef. Antes de sua morte, seu pai, Avirá, deixou essa instrução. Portanto, você dirá a Yosef, será que isso é verdade? Não sei, pode ser verdade, pode ser que eles inventaram isso. Portanto, você dirá a Yosef, perdoe, exorto a ofensa e a culpa dos seus irmãos que o trataram tão duramente. Portanto, por favor, perdoe a ofensa dos servos do eterno seu pai. E Yosef estava em lágrimas enquanto falava isso para ele, porque ele não estava acreditando no que estava acontecendo. Seus próprios irmãos foram até ele, lançaram-se diante dele e disseram: estamos preparados para ser seus servos, não escravos, seus servos, tá? Como você pode ver aqui, la'avadim, tá? Seus servos. E tem uma conotação diferente, eu não gosto quando traduzem para escravo, porque
pode gerar uma confusão aí com o que aconteceu aqui no Brasil anos atrás. Tá? E disse para eles, Yosef, não temas, sou eu um substituto do Eterno? Ou seja, Yosef fala quem é o juiz? O juiz é o Criador, e não eu, Yosef. Não sou eu que vou lá e dou a justiça, é o Eterno. Por causa eu vou lá assumir o trono do Eterno e falar, não, vai ser assim, assim. Então Yosef era um homem que tinha conhecimento da justiça divina. E ele continua. Além disso, embora você tenha pretendido me prejudicar, ou seja, não, eu vou ler primeiro, depois eu falo. Embora você tenha pretendido me prejudicar, Hashem planejou isso para o bem, de modo a trazer o presente resultado à sobrevivência de muitas pessoas. Aqui nós vemos um Yosef equilibrado. Ele não vai mentir. Ele não vai dizer, ninguém fez mal para mim, e acabou, é isso aí mesmo, tudo bem. Não, ele diz a verdade, ele está sendo humilde, ou seja, ele está dizendo a verdade. Olha, vocês realmente me fizeram mal. Ninguém está dizendo que vocês não me fizeram mal. É verdade isso. Eu não estou passando pano para vocês. Vocês me fizeram mal. Mas de qualquer forma, mesmo vocês me fazendo mal, isso foi um plano do Eterno. Porque se isso aconteceu, teve um porquê e um motivo, ou seja, foi justo. No final, isso trouxe a salvação de muitas pessoas, ou seja, não é só a minha salvação, Yosef. Yosef, ele salvou não só a família dele, ele salvou o mundo. Vocês entendem o impacto disso? Porque um homem sábio, inteligente como Yosef, que estava ali disponível para Paró, teve a atitude necessária, interpretou o sonho com a ajuda do Eterno, preservou comida no Egito, que depois foi vendida no tempo de fome. E não só para os egípcios, foi vendido para o mundo naquela época, naquela era. Nós podemos com segurança dizer que Yosef salvou o mundo. Literalmente, muitas famílias sobreviveram por causa de Yosef. Yosef foi o homem, a peça fundamental ali naquela engrenagem que não só gerou a salvação da família dele, de Yaakov e etc., mas do mundo inteiro. Isso é muito interessante. Então ele diz, olha, meu sofrimento, vocês me odiaram e eu tive um sofrimento, mas é pequeno, perto do benefício que o Eterno trouxe para o mundo inteiro. Porque se eu não tivesse sido vendido, se eu não tivesse vindo para cá, o Paró provavelmente não iria armazenar comida, viria a fome e muitas pessoas morreriam. Muitas pessoas deixariam de existir. Então, literalmente, nós podemos dizer que Yosef, né, o Eterno, obviamente, através de Yosef, usando Yosef, a alma dele, preservou a vida no mundo inteiro. Bendito seja o Eterno por isso. E ele diz, então, não tema. Eu vou sustentar você e seus filhos. Assim, ele os tranquilizou, falando gentilmente com eles. E aqui nós temos o nosso ensinamento. Por que é importante isso aqui? O que tem a ver com o que eu estava falando? Na semana passada a gente falou sobre Yehudá, sobre a transformação de Yehudá. No ano passado a gente falou mais ainda. E sobre também a questão do sofrimento que foi aplicado para que Yehudá mudasse. E hoje, basicamente, é uma continuação do que nós vimos na paraxá passada. Hoje nós estamos vendo... Deixa eu só ver se vocês estão me ouvindo certinho. Então, perfeito. Então, hoje nós estamos vendo um homem chamado Yosef Hatzadik, né, o José o Justo, literalmente, que interpreta todas as coisas que estão ao seu redor e julga as coisas que aconteceram com ele mesmo, que não foi coisa fácil. Imagina você ser vendido injustamente pelos seus irmãos a troco de dinheiro, a troco de uma merreca, e ser separado do seu pai, como um servo, um escravo, ser vendido para o Egito, ser levado para uma terra estranha, onde talvez pouco se falava da sua própria língua, uma cultura diferente, e lá você ainda vai ser, né, uma pessoa, um estrangeiro qualquer, vai dar a sorte de servir um cara bom, e ainda depois vai ser injustiçado pela segunda vez pela mulher dele, e vai ser jogado na cadeia como
literalmente um estrupador de mulheres. Então imagina só a cabeça de Yosef. Ele não sofreu uma injustiça, ele sofreu várias injustiças. E não foi uma injustiça pequena. Mas, entretanto, apesar de tudo isso, nós não vemos Yosef em nenhum momento jogar a culpa de tudo o que aconteceu com ele nas mãos do Eterno. Você não acha na Torá Yosef reclamando, dizendo: por que, Eterno, isso aconteceu comigo? Por que, Hashem, o Senhor permitiu isso comigo? Não vê. Muito pelo contrário. Yosef ainda lá na prisão e sofrendo. E sofrimentos que foram necessários. Os sábios falam, pelo menos, que Yosef era orgulhoso. A gente não tem como ter certeza disso. Entretanto, os sábios falam que Yosef era um homem orgulhoso. E essas coisas que aconteceram com ele refinaram o caráter dele. Nós vemos um homem, igual agora, que está acontecendo aqui, ele falando e respondendo para os irmãos dele, um homem totalmente centrado. Ele não se tornou um cara que passa pano para todo mundo e que vão matar o filho dele, ele vai abraçar o cara, o assassino, e dizer: não, tudo bem, eu vou te perdoar. Mas também não é um homem que vai exigir justiça severa por cada centavo que tiraram dele. Yosef é um homem equilibrado. E esse é o segredo daquilo que nós estávamos falando. Sobre justiça e injustiça, de julgar o próximo, o problema sempre está no juiz. Isso quer dizer o quê? Você vai interpretar as coisas que estão ao seu redor de acordo com o seu conhecimento, com aquilo que você tem, que eu posso chamar, assim, só para a gente compreender, de sabedoria ou entendimento sobre justiça. Essa justiça interna que nós temos, esse que é basicamente um aglomerado de informações que a gente vai acumulando durante a vida, que envolve o nosso caráter, a nossa alma, que nós usamos para interpretar o que está à nossa volta. Quando alguém nos faz alguma coisa, quando a gente ouve alguma coisa, quando a gente vê uma pessoa, quando a gente conhece alguém, e sempre estamos julgando ali, sempre colhendo informações. Entretanto, nós temos três partes, ou melhor, três divisões, que é uma ponta, onde a pessoa julga extremamente as pessoas e condena elas por qualquer coisa que fizerem, e temos a outra ponta, que seria as pessoas que passam pano, igual o pessoal hoje fala na internet. E no meio nós temos aqui Yosef, um homem que nem vai passar pano, mas também não vai ser justo demais, duro demais com as pessoas, mas que vai fazer aquilo que é certo, que reconhece a justiça divina. Quando a gente vai para o lado da justiça, são aquelas pessoas que sempre estão julgando o próximo de alguma forma para o mal. E eu vou dar um exemplo aqui, onde nós vamos interpretar essa pessoa muito julgadora. Entretanto, dos dois lados, o mesmo problema persiste, que é falta de conhecimento da justiça correta. E isso eu vou esclarecer mais depois do nosso exemplo. E o exemplo é o seguinte, eu vou tirar meu óculos aqui para poder falar com mais clareza, já que nós não vamos ler mais. Mas o exemplo é o seguinte. Imagine que nós vamos voltar aqui ao primeiro século, tanto eu quanto você, lá exatamente na época onde o Mashiach ainda estava fazendo o seu trabalho. E eu sou um judeu, você também é um judeu, nós estamos em Israel, em Jerusalém, estamos no campo, sentados no campo. E aí você também tem a ideia de que existe um tal homem chamado Yeshua, que é um judeu como você, e você acredita que ele é realmente o Mashiach por causa dos milagres que ele vem fazendo. E você comenta comigo e fala: nossa, ô Yosef, você viu os milagres que o Yeshua está fazendo? Ele ressuscitou pessoas, ele fez isso, aquilo. O sermão da montanha dele foi incrível assim. Eu falo: é mesmo, é muito interessante. E aí, lá no horizonte, a gente está parado no campo, lá no horizonte surge justamente ele, o Yeshua. O homem que você imagina que é o Mashiach. Você não tem tanta certeza, mas, assim, as coisas fazem você acreditar. E você é um judeu, eu sou um judeu também. E eu falo: olha lá, falando dele, é ele que está vindo aí, o Yeshua. E vem ele e os discípulos dele lá na colina, e a gente observa ele vindo. De repente,
num dia de Shabat, porque esse dia eu esqueci de falar para você, mas o dia que nós estamos no campo sentado é um dia de Shabat. É um dia de guarda do Shabat. E aí, nesse dia de Shabat, o Mashiach, que você acredita, o tal Yeshua, pula a cerca, junto com os discípulos dele, ou seja, invade ali, não invade não seria o termo correto, mas entra numa propriedade, num campo, e ele começa a colher ali no dia de Shabat. E ele dá ordem, a gente ouve, ele dá ordem para os discípulos dele no dia de Shabat, e ele diz, vai lá, colhe a espiga. Aí você vê o discípulo dele pegando a espiga de milho, colhendo, acendendo fogo e fazendo comida no dia de Shabat. Você olha para mim e fala, ih, esse cara não deve ser o Messias. Ele não sabe que no Shabat não pode trabalhar? Ele está fazendo uma transgressão gravíssima. Ele está acendendo fogo no dia do Shabat. E aí a gente olha um para o outro e conversa. E dali para frente você não acredita mais que o Yeshua é o Messias. Aí você vai correndo lá contar para os fariseus e fala, olha, aquele homem lá que diz que é o Messias, ele está lá num campo, no dia de Shabat, acendendo fogo e comendo. Aí os fariseus vão ficar loucos e vão para cima do Yeshua. Imagina essa situação. Essa é a situação de uma pessoa que, lembra, o problema está no juiz, que não tem muito conhecimento da justiça do Criador. Então, ela olha os outros, a ação dos outros e julga para o mal, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Eu vou dar um outro exemplo que acontece no cotidiano. Né? Várias vezes eu já encontrei pessoas da Teshuvah, judeus como eu, etc. E uma vez eu encontrei uma pessoa andando assim, que convive comigo direto, e a pessoa, por exemplo, cortou a barba. A gente sabe que existe uma mitzvah na Torá que proíbe, né, você cortar a barba. Entretanto, a pessoa cortou a barba. E aí você encontra aquela pessoa, aquele irmão da Teshuvah, que conhece a Torá como você conhece, e naquele momento você vai ter duas opções. Você pode julgar aquela pessoa e condenar e falar assim, isso aí, olha só, a Torá falou para não cortar a barba e o cara mesmo assim corta. Tá vendo como o cara não guarda a Torá? E julgar. Entretanto, você, como um juiz honesto, como uma pessoa honesta que conhece a justiça, você pode pensar, por que será que ele cortou? Será que tem algum motivo? E mesmo assim, será que ele está afim de falar? Isso foi um motivo, uma coisa terrível que aconteceu na vida dele. Não sei, existem milhões de possibilidades que podem ter levado ele a cortar a barba. Será que ele cortou? Será que ele seria assim, de cortar a barba só para transgredir uma mitzvah da Torá? Eu acho muito difícil isso. Isso é julgar a pessoa da maneira correta. E aí, nesse exemplo, né, que aconteceu, que não é um exemplo, bem um exemplo, mas é o real. Depois, a própria pessoa falou pra mim o seguinte, eu tive um problema na barba, uma mancha, e aí eu tive que cortar, porque eu pensei que era uma doença séria, e aí não estava conseguindo enxergar, e eu tive que cortar. Então você vê que pode acontecer coisas que você não imagina com aquela pessoa. Você pode julgar ela por um momento e decretar uma coisa, vamos dizer assim, julgar e decretar, ou seja, falar que ela é isso, que ela é aquilo, como um juiz injusto, corrupto, e que muitas vezes não é nada daquilo. E aí o Eterno lá em cima vai olhar e vai falar: por que você está julgando essa pessoa dessa forma? Por que você está fazendo isso? Você não conhece, você não sabe por que ela está fazendo isso ou aquilo. Então o Eterno vem e tira do seu mérito, diminui a sua bênção, a sua brahá futura, e entrega para aquela pessoa, por causa da injustiça que você fez. Agora vamos voltar para o nosso exemplo. Quando a pessoa realmente estuda a Torá, quando a pessoa estuda a justiça, muitos anos, né? Ela vai consertando esse senso de justiça que ela tem dentro de si, dentro da alma dela. Isso significa que ela vai entender muito melhor qualquer coisa que acontecer com ela. Na vida dela, qualquer sofrimento ela vai entender. Como eu hoje em dia, como minha esposa que também sofreu muito quando era criança, e ela entende perfeitamente por que sofreu.
Qual foi o benefício, como ia dar na parasha passada, de ter sofrido o que sofreu, passado o que passou? As coisas boas que isso gerou. Se a gente voltasse no nosso exemplo agora, só que dessa vez você vai ser aquela pessoa que estuda a Torá com todo amor, toda força e entende perfeitamente. E aí nós estamos de novo no mesmo cenário, é Shabat, nós estamos nós dois no campo, e lá em cima vem o Yeshua. E aí você vê de novo Yeshua, né? De novo não, né? Mas vê nesse momento Yeshua passando a cerca do campo. E aí você lembra que você estudou na Torá que o campo, todo campo em Israel tem que ter uma parte chamada PA, que é uma parte dedicada aos pobres. É lei, é a Torá, que os pobres podem entrar e se alimentar. Então, na hora você vai saber que o quê? Ele está entrando nessa parte do campo porque ele não tem dinheiro. E o Mashiach realmente não era rico. Ele mesmo falou que não tinha onde deitar. Mashiach vivia de doação. Por isso ele tinha todo o direito de comer da parte dos pobres naquele momento. Ele entrou na parte dos pobres. Era Shabat, entretanto, mesmo no Shabat, as pessoas têm fome. Há quanto tempo o Mashiach está andando com o discípulo dele? Ninguém sabe. Pode ser dias, horas, pode ser que eles não comeram absolutamente nada, pode ser que eles estavam saindo de um jejum, por exemplo, estavam mortos de fome. E mesmo sendo Shabat, existe uma coisa chamada exceção. E isso é uma coisa que só depois de muito tempo de Torá que você vai entender. Não adianta. Por quê? A Torá está cheia desses exemplos. É guerras que Israel teve que lutar no Shabat. É guerras que Israel teve que lutar no Yom Kippur. São guerras, né, que o povo teve que se mexer em dia sagrado. É o rei Davi, né, o próprio Davi, Améler, o grande, que vendo a sua tropa passando fome, foi lá e pegou o pão da preposição. Por quê? É uma exceção. Ou a gente morre de fome, ou eu pego esse pão que era só dos levitas e como? E ele foi lá e fez. É uma exceção. E assim também Yeshua, naquele momento, fez exatamente isso. Então, quando você vê ele dando ordem para o discípulo dele pegar a espiga, acender o fogo no dia de Shabat e fazer a espiga no fogo, você vai entender naquela hora, porque você tem o senso de justiça correto, que ele está usando uma exceção, que ele está com fome. E foi exatamente isso que ele falou, está escrito lá em Matitiarro. Quando os fariseus chegaram para questionar ele, foi exatamente o que ele falou. Ele falou sobre Davi, que pegou o pão da preposição, porque era uma exceção à regra. Ou você come no Shabat ou você morre. Você tem que comer, porque a vida está acima de tudo. A Torá veio para preservar a vida, né? As leis para a preservação da vida, inclusive, é a base da Torá. Então, naquele momento, ele usa dessa exceção e faz fogo no Shabat. É por isso que ele fala aquelas palavras que o Shabat foi feito para o homem, não o homem feito para o Shabat. Mas essa conclusão que eu estou te passando agora, você só vai chegar se você tiver um senso de justiça correto. Senão, você vai interpretar por mal. Entretanto, agora, pegando a régua e indo para o outro lado, nós temos aquelas pessoas que sabe que o fulano e o ciclano é um bandido, sabe que é corrupto, sabe que é perverso, mas mesmo assim estão ali defendendo e, entre aspas, passando pano. E eu não estou falando de política, eu estou falando de parentes. Nós vemos muito isso, e isso foi uma das coisas, por exemplo, que prejudicou muito a família da minha esposa. Acontece muito com mãe e pai, né? Principalmente com mãe, que o filho é perverso, o filho bate na mulher, rouba, assassina, trafica, mas é o meu filho amado. A polícia vai lá para pegar, aí a mãe se desespera, se joga, pede pelo amor de Deus. Por que faz isso? Senso de justiça errado. Porque isso também não é justo. Aí você vai me perguntar, Yosef, esse tema aí é muito complicado, por quê? Como é que eu vou saber, então, alinhar o meu senso de justiça? Para ser um Yosef da vida aqui na nossa história. Deixa eu até tossir aqui. Que de tanto falar, a garganta vai secando, secando, secando. Mas aí você pode me perguntar, e aí, como é que eu vou ser então? Porque é muito complicado. Como é que eu vou saber se quando uma pessoa faz algo para mim, eu tô sendo justo, não tô? A resposta
Tá bem na sua tela, a Torá. A Torá, o que ela é? É um livro de justiça e misericórdia. Só que aqui é um livro de justiça e misericórdia do Criador. Nós vemos o Criador aplicando justiça e misericórdia. Por que a Torá, então, não tem só as leis? Ah, não rouba, não mata, não faz isso. Pronto, acabou. É um livro. Você abre o livro, está escrito. Não rouba, não mata, não deseja o que é do próximo, eu sou teu Deus e acabou. Pronto. Não, mas a Torá, quando você abre, tem o livro de Bereshit, por exemplo. Diversas histórias dos patriarcas. Depois tem os livros do Tanar. Para que serve todos esses livros? Para que serve toda essa história? Para te ensinar. Para te mostrar como o Criador do Universo aplicou justiça nesse mundo. Quando você está estudando a Torá, é isso que você está fazendo. Ao ponto que, depois de muitos anos estudando, você vai ver que talvez aquela mágoa que você tinha de um fulano, de um ciclano, você não vai ter mais. Aquele acontecimento na sua vida que você ficou com depressão por ter perdido a sua mãe, seu pai, por ter perdido o teu filho, por ter perdido isso, você não vai mais ter depressão, porque você vai entender a justiça por trás disso. Desde que estude, mas estude da maneira correta, é claro. Se você estudar da maneira errada, não vai conseguir chegar nisso. Mas se você se dedicar ao estudo da Torá e colocar teu coração nisso, e de verdade, não com para estudar, para ficar se mostrando por aí como é inteligente, sabe? Não. Estudar a Torá e usar a Torá como uma ferramenta para moldar a você mesmo. E você vai ver que cada vez menos você vai sentir vontade de fazer Lashon Hará, de julgar as pessoas e de julgar as pessoas da maneira errada. Você vai estar alinhando o seu senso de justiça. E nunca mais você vai cometer erros que vão prejudicar toda uma vida. Isso é uma coisa tão séria que o que eu estou dizendo aqui acontece muitas vezes por falta desse ensino, dessa justiça. Tem um filme muito interessante do Will Smith, eu gosto muito desse filme, que era basicamente um retrato da vida real, que é um homem, um empresário muito rico, de uma empresa muito forte de marketing. E o que acontece? Ele era o principal da empresa. Ele foi um dos fundadores, entretanto, da empresa, ele continuou tendo um cargo muito importante. E aí, dado o momento, aconteceu um problema com ele, onde ele perdeu a filha, que era muito criancinha, e a mulher. E por causa disso, ele entrou numa depressão profunda. E ele entrando numa depressão profunda, ele não conseguia mais trabalhar. E não conseguiu mais trabalhar. E assim a empresa dele estava afundando junto com todos os funcionários. Isso acontece muito. E em muitos casos. Às vezes não com um grande executivo, mas pode acontecer com pessoas que vivem a vida se martirizando. Ah, porque meus pais eram assim, porque minha mãe era assim, porque eu perdi meu filho, porque eu perdi minha filha, porque que é uma dor real, né? Que vai causar o impacto real. E que aí a interpretação dela de por que isso é justo, por que isso aconteceu, e não acha resposta, isso vai levando ela cada vez mais caminhando para uma depressão, para um suicídio. Ah, porque eu tenho rancor dos meus pais pelo que me fizeram. Tudo isso nasce em um lugar, com a falta de entendimento da justiça. Vou dar um caso aqui muito interessante para a gente finalizar. Além do caso de Yosef aqui, né, que sofreu muito, entretanto achou a justiça. Tem certeza que Yosef não só compreendeu por esse lado de que eu ajudei, eu salvei o mundo, mas também ele pôde ver claramente o benefício na alma dele. Como ele se tornou mais humilde, né? Como ele se tornou mais amoroso, como ele aprendeu, como ele evoluiu, amadureceu com tudo que aconteceu. Tenho certeza que ele viu também por esse lado. Mas um outro caso real é de uma pessoa que eu conheço, e essa pessoa teve, né, o pai muito mal, assim, perverso, muito perverso. O pai era daquele tipo de que fazia mal para a mãe à toa. Para você ter uma ideia, uma vez, né, a mãe dessa pessoa
Ela foi num salão, ela se embelezou pro cara. Quando chegou em casa, o cara tava esperando ela na porta, e ela chegou não sozinha, chegou com todos os filhos. Porque passou um dia feliz com os filhos e tal. Chegou bonita, o cara na hora pensou que, você tá me traindo, e chegou até a mulher na frente dos filhos e bateu nela. Mas não é bater de dar tapa, é bater de dar soco, como se estivesse batendo num homem. E deixou a mulher toda marcada. Esse era o pai. Um homem com um sentimental totalmente descontrolado. É um homem totalmente descontrolado. Sem presença divina, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando pelos estudos passados, né? Então ele totalmente descontrolado foi lá e bateu na mulher. E ele era assim. Qualquer coisa ele pirava, ele ficava com ódio e batia e quebrava as coisas dentro de casa. Terrível, terrível. E essa pessoa que eu conheço, filha dele, cresceu na casa dele, vendo isso acontecer todos os dias. Ao ponto que essa criança não conseguia dormir, teve que amadurecer muito cedo. Porque tinha medo de que dormir e o pai vai lá na cozinha pegar a faca e matar todo mundo. Então, olha o nível, né? Então, falou com nível baixo. Passou fome, passou um monte de coisas. Entretanto, essa mesma pessoa conheceu a Torá e foi estudando, estudando. E durante os estudos da Torá, foi compreendendo muita coisa. Porque essa mesma pessoa compreendeu que ela também, por ser filha, etc., o Eterno não erra quando te manda para esse mundo. Isso é uma coisa bem clara que você tem que ter na sua mente. Ela também tinha raiva dentro dela quando ela era mais nova. E ela começou, quando cresceu, né, um pouco, virou adolescente, e depois passou da adolescência a ter, né, coisas, momentos de raiva. Só que teve um ponto que mudou ela totalmente. Ela era grossa e tinha muita raiva. Entretanto, uma vez, uma pessoa chegou para ela e disse o seguinte: Ô fulano, você tá parecendo o seu pai. Quando falou isso para ela, ela mudou. Por quê? Ativou nela todo o entendimento que ela tinha do pai dela, toda a visão que ela teve do pai dela, do quanto ela sofreu, do quanto isso marcou a alma dela. E aí, quando falaram isso pra ela, ela mudou. Ela procurou mudar. Eu tô sendo igual ao meu pai? Não, não vou ser igual a ele. Vou ser diferente. E isso foi o que ajudou ela a se tornar uma pessoa pacífica e lutar contra a raiva, e ela se transformou. Ou seja, Hashem tinha lá no céu, no Shammai, uma alma que tinha problemas com raiva. Com raiva, ou seja, com um sentimento fora de controle. Hashem pega essa alma e fala: olha, eu vou te colocar numa família onde o pai é raivoso, é bravo. Onde já tem lá uma alma, e essa alma é terrível. Mas eu vou te colocar lá para você sentir na pele o que é ter raiva, o que é viver numa família onde tem um homem que deveria proteger e amar a sua esposa, mas na verdade ele está destruindo as pessoas por causa da raiva descontrolada dele. Eu vou te colocar lá e você vai viver na pele isso. Vai sofrer na pele. Entretanto, esse sofrimento é para que você mude, para que você se transforme e essa raiva que você também tem não aconteça mais. Para que quando você voltar aqui, depois que você morrer, você seja uma alma totalmente diferente nesse âmbito. E foi exatamente o que aconteceu. Isso é um exemplo de milhares que eu podia citar. Então, quando a gente sofre, perde um filho, perde uma filha, ou alguém trai a gente, ou tiram algo nosso, sempre é o sofrimento para nos ensinar alguma coisa, para mudar alguma coisa. E isso você vai aprender estudando a Torá. Isso é o seu senso de justiça. É o senso de justiça que você usa para julgar o próximo, para julgar as pessoas que são os seus parentes, para julgar a si mesmo, as coisas que aconteceram ao seu redor com você mesmo. Tudo isso você só vai conseguir estudando a Torá. Então vejam a importância do estudo da Torá. Não é pouco, é muito. É absurdamente. Uma pessoa que não estudou a Torá e não aprendeu com o Eterno as coisas certas, por que as coisas acontecem, e que não tem esse simples conhecimento que eu estou passando para vocês, pode ser uma pessoa que vai estar fadada a fazer um erro muito grande na vida dela. Se com a Torá as pessoas não estão conseguindo, imagina sem.
E o Eterno então pega essas pessoas e vai tentando ensinar pela vida, pelas coisas que vão acontecendo com ela. E o Eterno está sempre fazendo isso. Entretanto, se você estuda a Torá, você corta esse caminho. Porque sem a Torá você teria que aprender com a vida. Entretanto, a Torá pega você e fala: olha, eu vou te falar que tudo que pode acontecer com você é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E a Torá muda você por dentro, como nós estamos fazendo agora. Então, eu espero que vocês tenham gostado do estudo. Tá aqui, né, Yosef falando: não fiquem preocupados. Sou eu, porque eu sou um substituto do Eterno. Ou seja, a justiça é dele. Ele fez isso da forma que ele achou melhor. Eu sofri? Sofri. Vocês me fizeram mal? Fizeram. Entretanto, tenho certeza absoluta que essa foi a melhor forma, o melhor caminho para a gente atingir esse objetivo. Ok? Que o Eterno abençoe todos vocês. Espero vocês na próxima semana com o próximo estudo. Até mais. Shalom.